Olá, para quem não me conhece, eu sou Alan Minandi. Para quem já me conhece, deve ser de algumas das experiências anteriores. Eu já fui diretor da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, de São Paulo. Eu fui diretor comercial do Grupo Pão de Açúcar. Fui gerente geral e diretor de loja também no Grupo Pão de Açúcar e da Leroy Merlin. Do Superbox de Recife, quando pertencia ao Grupo Pão de Açúcar. Eu fui também responsável pela área operacional e comercial da rede Galáxia de supermercados. Hoje eu tenho a ciência do varejo. Em termos de formação, sou engenheiro civil, com MBAs e várias pós-graduações na área de varejo, né? Eu tenho mestrado também no IPT e sou professor. Hoje, então, eu vou falar um pouco de varejo, tá? E porque nós tivemos um ponto de inflexão muito grande, que foi na pandemia. O que acontecia, as mudanças que aconteciam de outros canais, mais canais, etc., já começava acontecendo antes da pandemia, mas a pandemia acelerou essas mudanças, e aí o comportamento do consumidor mudou, o comportamento das empresas teve que se adaptar, em função do consumidor, que hoje está muito mais empoderado do que antes, tá? E agora nós temos um outro ponto de inflexão. Mas a partir de final de 2022, nós tivemos o evento do ChatGPT que foi lançado. E esse lançamento, então, popularizou um tema de tecnologia que é a inteligência artificial. E essa tecnologia vem avançando muito rápido e vai provocar outras mudanças muito significativas no varejo. Então, o objetivo de hoje é falar um pouco sobre isso, tecnologia e, principalmente, falar sobre inteligência artificial no varejo. Bom, então, o tema é inteligência artificial, o que é e por que sua adoção faz muito sentido no varejo. Bom, a inteligência artificial, ela está revolucionando, vai revolucionar de novo, né? Mas está revolucionando o varejo, tá? E vai aumentar a eficiência num mercado que já é altamente competitivo, tá? Então, para você competir, nós vamos ver que tem várias coisas aqui que são muito importantes, tá? Vamos ver então como é que a inteligência artificial faz muito sentido para o varejo, né? E por que sua adoção é tão importante, por que que ela é crucial para o sucesso das empresas no futuro próximo, né? Não é no futuro longínquo, é no futuro próximo mesmo. Bom, primeiro eu pego uma definição, né? Vou falar alguns conceitos. Eu pego uma definição aqui do site da IBM que eu peguei, tá? Então, não tem um consenso sobre o que seja inteligência artificial, né? Tem muitas teorias, mas todas acabam caindo um pouco, sendo um pouco parecidas. Então, resolvi pegar essa aqui, inteligência artificial ou IA. É uma tecnologia que permite que os computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana, tá? Então, o que eles querem? Máquinas simulando a inteligência humana, tá? Então, seria uma inteligência não humana simulando uma inteligência humana. Bom, nós temos, então, esse tema de inteligência artificial, ele vem da década de 50, 1950, dessa década. Então, nós temos, por exemplo, um filme aqui, o 2001, Odisseia no Espaço. Quem assistiu é muito interessante, quem não assistiu, vale a pena assistir. Que você tem um computador, né, que joga com um astronauta. E, na realidade, o computador ganha a partida, né? Então, esse filme foi feito em 1968, só para a gente ver a distância, né, de 2024, 2025, né? Então, tem uma distância muito grande, já tinha essa história do computador enfrentando um ser humano, tá? E aí tem um desdobramento do filme e tal, que vale a pena assistir, que segue no mesmo tema, tá? O computador é o HAL 9000, né, que ele chamava. Bom, eu gosto de jogar xadrez também, então, no início da década de 90, eu comprei um xadrezinho eletrônico e ele era bem limitadinho, tá? Ele tinha 6 níveis, mas o sexto nível era complexo, tá? Só que ele tinha um tempo, né? Quanto maior o nível, mais demorava para jogar. E aí eu percebi o seguinte, eu percebi que ele fazia muitas análises para frente, por isso que ele demorava mais. E a velocidade na época não era muito grande. E aí, quando ele me apertava, né, que eu via que eu ia perder o jogo, ou estava na possibilidade de perder o jogo, eu fazia uma jogada sem sentido.
e aí ele tinha que reanalisar tudo e não dava tempo dele analisar e eu conseguia virar o jogo. Então, dava para enganar o computador naquela época lá, tá? E depois, não deu mais. Então, aqui tem a partida do Kasparov, né? Isso aqui é uma capa de um livro que fala sobre essa partida, né, que era mestre em xadrez, campeão mundial várias vezes, tal. Se eu não me engano, isso aqui foi na década de 90, né, 97, por aí. E o Kasparov enfrentou um computador da IBM chamado Deep Blue e o computador ganhou, né? Então, aí a gente vê a evolução, né? Então, tentando simular a inteligência humana, um computador, uma máquina ganhando de um ser humano num jogo complexo. Bom, falando de outros conceitos, nós temos o machine learning, aprendizado de máquina, e o deep learning, é o aprendizado profundo, né? Então, à medida que o aprendizado vai se aprofundando, a inteligência artificial ela consegue criar coisas novas, né? Ela não fica só em cima das coisas antigas, né? Então, é basicamente essa a diferença. Tanto o aprendizado, continuando agora com a IBM, para não mudar de, de fonte, tanto o aprendizado de máquina, machine learning, quanto os algoritmos de deep learning, aprendizagem profunda, utilizam redes neurais para aprender com grandes quantidades de dados, tá? Então, eles precisam de grandes quantidades de dados, tá? Tem dois novos conceitos que eu tenho que explicar aqui, né, que é algoritmo e que é rede neural, né? Então, o que que é algoritmo, o que que é rede neural, tá? Bom, o algoritmo é uma sequência de instruções para resolver um problema. Isso me lembrou do meu tempo de faculdade, né? Que eu fiz engenharia, a princípio, e lá você tinha que fazer uma programação no computador, na época um computador bem grande, assim, estava numa sala, e era um sistema binário, sim, não, sim, não, sim, não, 01, 01, 01. Então você tinha que fazer um fluxograma, que era uma sequência de instruções. Então, era mais ou menos assim, ó. Chegou nisso aqui, é sim, vai para cá. É um, vai para cá. É não, é zero, vai para cá. Aí volta aqui até cair de novo. É sim, vai para cá. É não, vai para lá de novo, né? Então, você colocava a sequência de programação. Fluxograma, então, é um tipo de algoritmo. Tem vários tipos. Ele é um tipo de algoritmo que eu só botei aqui para a gente entender o que que é, né? Em conexões neurais, nosso cérebro ele tem vários neurônios que são conectados, tá? Então, uma rede de neurônios que funciona lá dentro. Como eles querem simular a inteligência humana, então eles começam tentando simular essa rede de neurônios, tá? Então, é isso basicamente que eles querem para simular a inteligência humana, copiar, né, como é que o humano, digamos assim, funciona, né? Bom, agora, qual é a motivação para que as empresas incorporem uma cultura de tecnologia e uso de IA, né? Então, qual seria a motivação? Então, vamos ver algumas motivações aqui, tá? Primeiro, o mundo está muito pequeno. Então, muita coisa que acontece lá fora, nós estamos interligados. Então, o consumidor, ele aprende rápido, ele vê rápido o que está acontecendo. As empresas também acompanham rápido, então elas vão mudando rapidamente. Então, o mundo muda rapidamente e nós mudamos também rapidamente, nós como consumidores, né? A tecnologia vai avançando, essa tecnologia vai avançando também para o consumidor no Brasil. Tem uma pesquisa que fala, inclusive, que o consumidor brasileiro se considera tecnológico, né? Então, a gente vai acompanhando essas mudanças, e quanto mais o consumidor é tecnológico, mais as empresas têm que investir em tecnologia, porque é uma demanda do consumidor. Esse consumidor está empoderado. Então, é um consumidor que agora troca muito fácil de marca, troca muito fácil de canal, troca muito fácil de empresa, de loja, e nós temos então que, como varejistas, atender essas demandas desse consumidor empoderado. Então, primeiro entender muito bem esse consumidor, né, com um monte de dados, e depois atender essas demandas, essas necessidades dele. Então é isso, o mundo está muito pequeno, as coisas evoluem muito rápido, a tecnologia vai chegando muito rápido. Vamos ver um exemplo aqui alguns exemplos, vai self-checkout, né? Self-checkout, como está evoluindo nos grandes centros, né? Então, São Paulo, por exemplo, já, se não tem, você já fica mal acostumado. Você fala, poxa, não tem, ainda não tem, né? Tem coisas, por exemplo, visão computacional, né, que está relacionada com a inteligência artificial. Você liga seu celular, né, com o seu rosto. Eu liguei meu notebook com o meu rosto.
e eu entro no meu clube com o meu rosto, né? Agora você também pode fazer pagamento com o seu rosto e assim por diante, né? Então, isso está avançando muito rapidamente, por aqui também, tá? Agora, tem coisas que avançam, né? Mas não quer dizer que vai avançar tão rapidamente ou que está 100%. Teve uma evolução muito rápida. A tecnologia ela cresce exponencialmente, tá? Então, essa palestra aqui, desse filósofo, Barry Smith, foi em 2022, ó, 11 de 2022, e ele escreveu um livro sobre inteligência artificial, e ele fala, ó, chatbot, né? Então, aquele negocinho lá que você liga para o seu banco lá, liga para, ou põe no atendimento do cliente e tal, né? Ele fala o seguinte, ó, não funciona, não existe nenhum bom chatbot, né? A gente tem essa experiência também, né? Então, se a gente entra num banco, por exemplo, você pede lá, entra no banco, aí você cai nesse robozinho, você tem que ir lá num monte de sequência, e aí ele pergunta o que você quer, você fala, ó, eu queria a segunda via do meu imposto de renda. Não entendeu, né? Então, volta tudo, demora, até você cair numa pessoa que vai entender. Então, essas experiências não são tão boas, ele tem razão nesse sentido, até agora, né? Agora, né? Então ele fala aqui, ó, nós todos sabemos que quando entramos em contato com o nosso banco, esse exemplo que eu dei, e somos colocados a falar com o computador, quase nunca ficamos satisfeitos. E a questão dele é que a linguagem humana é mais complicada para criar um mecanismo de conversação. Mas o que a gente viu, né? Desde o do lançamento do ChatGPT e os outros que vieram em seguida, então o Gemini, o Copilot, nós temos também o Claude, né, para falar os mais conhecidos, né? Eles estão cada vez mais parecendo humanos. Então, eles te cumprimentam, eles falam com você, eles agradecem, perguntam se precisa de mais alguma coisa, e eles buscam no banco de dados respostas. Eles não ficam só com respostas programadas, né? Então, inclusive, tem o Rufus, que é um aplicativo da Amazon nos Estados Unidos, que ele procura a resposta no que vem descrito nas descrições do fabricante, nas instruções do fabricante, nas resenhas, nos comentários dos consumidores. Então, ele busca responder em um monte de lugar, não é mais um negocinho que dá uma resposta fixa, né? Então, evoluiu muito, né? Evoluiu muito, mas ainda tem problemas, né? Então, a gente tem que ver que a gente está no começo disso, tá? Apesar de ser exponencial, nós estamos no começo. Então, tem exemplos lá. Então, você começa a perguntar alguma coisa do Natal, como é feito nos Estados Unidos, a cultura americana. Então, você ainda tem alguns problemas assim que não funciona direito, tá? Mas, ó, ele fala que nunca vai funcionar direito, tá? Então, são várias discussões que acontecem sobre inteligência artificial, e essa é uma delas. Bom, a inteligência artificial utiliza é, os 4 Vs de dados, né? Então, o que que é os 4 Vs de dados? Primeiro, volume. Precisa de volume de dados. A inteligência artificial, quanto mais volume, mais ela vai, quanto mais dado, mais precisão ela vai ter, ou mais informação ela vai ter. E uma variedade de dados, né? Quanto mais ela puder ter variedade, vindo de fontes diferentes, esses dados também, mais informação ela tem, então, volume e variedade, né? E a velocidade de receber rapidamente esses dados e dados verídicos, né? Dados reais, né? Porque se você abastecer uma inteligência artificial com dados falsos, né? Ou dados ruins, vai ter uma resposta ruim. Então, essa é a teoria dos 4 Vs, né? E agora, quando a gente fala em varejo, né? Então, por que que faz sentido no varejo, né? O varejo tem muito dado, né? Então, o varejo, se você for seguir a jornada do cliente, o que a gente chama pegada do cliente, onde ele passa e deixa uma pegada, sei lá, tecnológica, que a gente pode agora começar a medir, né? Já que a gente consegue analisar esse volume de dados com inteligência artificial, né? Então, seu consumidor fez uma compra online, na rede social, na loja física, né? Fez uma reclamação, fez um comentário sobre o produto, fez uma reclamação no site de reclamação, nem é na sua loja, né? Ou postou alguma coisa dele na rede social, né? Então, todos isso são pontos onde ele deixa pegadas tecnológicas, onde a gente consegue pegar esses dados e fazer uma análise desses dados, inclusive a análise individual, tá?
Então, o varejo ele tem muito disso. Então, você entra na loja, você tem vários pontos de contato dentro de uma loja, você entra no site, você tem várias coisas. Você pesquisou o produto, mas não comprou. Você comprou na loja física, mas pesquisou no online. Você retirou, recebeu em casa. Sei lá, você tem um monte de informações sobre o consumidor. Então, o varejo é um campo fértil, um terreno fértil de dados. Então, ótimo, né? Então, eu tenho aí, ó, volume de dados, né? Então, eu tenho muitos dados no varejo, né? Eu tenho variedade de dados, vem da rede social, vem da loja física, vem do e-commerce, né? Eu tenho, dos comentários dele postados, etc. Eu tenho velocidade, eu tenho isso, a todo momento, vai abastecendo a todo momento, e eu tenho veracidade já que isso aconteceu. Então, olha só como o varejo, né? Ele tem ele é propício, né? Ele é propício para fazer usar a inteligência artificial, tá? E quando a gente fala de inteligência artificial, ela tem maior capacidade, maior velocidade que os seres humanos. Então, ela tem esse negócio de pegar muitos dados rapidamente e analisar padrões com maior profundidade. Então, ela consegue enxergar lá, se você vender um produto tal, interferiu na venda de um produto, você nem imaginava que interferia, tá? Antigamente, a gente levava um tempo para descobrir isso, né? Tem até aquilo que acho que todo mundo conhece, né? Por que que a cerveja, a fralda vendia mais quando vendia mais cerveja, porque o pai comprava lá, o marido comprava a fralda das crianças aproveitaram e compravam cerveja, né? Ou então, né, uma época do Pão de Açúcar que abriu as lojas 24 horas, né? Por que que meia feminina vendia muito à noite, em 24 horas? Porque tinha festas, desfiava a meia, então é um produto inusitado, digamos assim, mas até se descobrir a pesquisa, etc. Não, agora ele entra em padrões assim com uma profundidade muito grande, com uma velocidade muito grande. E aí, quando ele entra nesses padrões, ele começa a avaliar tendências, né? Então, ele vai reconhecendo esses padrões e aí ele vai falando, bom, esse consumidor, dando um exemplo de consumidor, por exemplo, esse consumidor aqui, ele costuma pesquisar isso, ele costuma comprar aquilo, e quando chega essa data, ele faz compra desse jeito. Então, ele vai pegando padrão, 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 e aí ele vai podendo, então, avaliar tendências, né, desse consumidor e de várias outras coisas, tá? Vendas para a empresa, né, projeções, etc., tá? E ele tem maior velocidade, justamente por ter essa velocidade de reconhecer padrão, de fazer análise, então ele tem também velocidade para dar propostas de solução. Bom, aqui só quis encaixar isso aqui, porque isso aqui me deu um trabalho, tá? Eu estava eu era diretor de loja em Recife, do Superbox em Recife, quando o Superbox era no Pão de Açúcar, e a loja era a segunda maior venda da empresa. E, mesmo assim, na época, né, tinha uma gôndola, uma categoria de produtos que ficava numa gôndola, que não vendia tanto quanto lojas que vendiam muito menos da metade que a loja vendia, etc., né? E aí foi o trabalho para descobrir, ver o consultor de fora, foi uma monte de discussão, um monte de pessoa e tal. E aí nós descobrimos que a junta de dilatação era uma barreira, né? Então, subconscientemente, o consumidor, né, está acostumado com aquelas listas de trem, lista de metrô, etc., ele não se aproximava da gôndola. Então, a solução foi simplesmente mover a gôndola por cima da junta de dilatação, resolveu. Com inteligência artificial, né, você abastecendo esse contexto, abastecendo esse problema, abastecendo essa imagem, você chegaria numa solução muito mais rapidamente. Aliás, os BIs já deviam fazer esse tipo de análise, né? Como outros, né? Já que ele é muito forte em automação de processo, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em processo, o varejo é outra vantagem que o varejo tem, né? É tudo processo, né? Então, vamos pegar uma loja física só para dar um exemplo. Eu tenho o processo de recebimento de mercadoria, e eu tenho o processo de armazenagem, eu tenho o processo de abastecimento da loja, eu tenho o processo de exposição, eu tenho o processo de frente de caixa, processo de segurança. Se eu for um supermercado ainda, eu tenho fabricação, eu tenho um processo de fatiamento, um processo de embalagem, tudo processo, tudo processo. Então, se eu automatizo o processo, né, olha quanto tempo eu vou economizar em cima de coisa que pode ser automatizada. Um exemplo disso é a Amazon, né? Então, a Amazon, vocês podem ver, tem muito vídeo na web, os depósitos dela de fora.
são depósitos que já estão todos automatizados, né? Então, olha o tempo que ele ganha com isso, né? De disposição do produto, de picking, de pegar o produto, de distribuir para a internet, para a loja, etc., em unidade, em quantidade. Então, tudo robotizado, tudo automatizado, né? Então, é muito processo. Então, podemos falar aqui de um monte de processos, né? Vou dar um exemplo comum, mas que é comum para toda loja, né? O processo de você fazer é, uma frente de caixa, por exemplo, uma escala de frente de caixa. Então, numa loja lá, eu tinha 64 checkouts, mais de 100 operadoras, né? Operadores, operadoras, né? Mais de 100 pessoas, né? Uns com 6 horas, né, de trabalho e 15 minutos de folga, outros com 8 horas e 1 hora de folga. E aí você tinha que fazer uma escala levando em conta férias, levando em conta folga, trabalho aos domingos, faltas, se você tinha sazonalidade, se você tinha promoção, ação da concorrente. Então, é um negócio assim que era complexo de fazer numa planilha de Excel, né? E que agora, né, os sistemas resolvem muito rapidamente e facilmente. Bom, então, o varejo ele é um setor altamente competitivo, muito competitivo, que opera com custos fixos altos. Então, o varejo, por exemplo, ele tem lojas, né? Ele tem impostos, ele tem pessoal, né? São todos custos fixos altos, né? Iluminação, a loja tem que ficar acesa, e tal. Então, ele tem que vender muito para diluir esse custo fixo, né? Então, ele depende de volume de vendas, depende de clientes, e as margens muitas vezes são sacrificadas. Por quê? Porque o setor é altamente competitivo, tá? Então, é esse cenário que trabalha o varejo, tá? E aí o varejo tem que atacar duas frentes. A primeira frente, experiência dos clientes. Então, se eu preciso de venda, se eu preciso segurar o cliente, se o cliente hoje troca muito fácil de canal de marca, de produto, de loja, etc., né? As novas gerações também gostam de experimentar coisas novas, tal, né? Então, eu tenho que hoje fidelizar muito o cliente, eu tenho que aumentar essa experiência do cliente. Então, é um ponto que a tecnologia pode trabalhar muito forte sobre isso, né? Inteligência artificial também pode trabalhar muito forte sobre isso. Produtividade. As empresas de hoje, elas têm que baixar o ponto de equilíbrio delas, né? O ponto de equilíbrio é o ponto a partir de qual elas começam a dar lucro, né? O volume de vendas a partir de qual elas começam a dar lucro. Eu preciso baixar meu ponto de equilíbrio. Por quê? Como a concorrência está cada vez maior, cada vez mais forte e as margens mais apertadas, eu preciso dar lucro, aprender a dar lucro com menos venda, ou, se eu mantiver a venda, ou se eu ganhar a venda, aí eu vou ter mais lucro e mais dinheiro para investir, tá? Então, eu tenho que investir em produtividade, tá? Então, muito fortemente. E aí, de novo, a tecnologia e a inteligência artificial, ela trabalha muito forte nesse sentido. E essas frentes, né? Consumidor, produtividade, elas estão interligadas. Inclusive, produtividade, eu tenho que pensar na produtividade do consumidor. Então, por exemplo, quando eu pego esse tipo de loja Shop and Go, que a gente conhece lá fora, mas tem no Brasil já também, né? Nós temos também muita loja autônoma aqui e tal, né? Então, isso resolveu uma dor do cliente, que é fila, né? Até hoje nós temos problema de fila. Nós temos lojas, não é só de supermercado, nós temos lojas de roupas, nós temos farmácia, né? Várias lojas que nós temos problemas de fila, né? Problemas de poucos atendentes, né? Então, ao mesmo tempo que eu melhoro a produtividade e a experiência do consumidor, eu melhoro a produtividade da empresa, tá? Então, ela consegue, digamos assim, num custo mais barato, já que a tecnologia está caindo o preço muito rapidamente, né? Ela consegue, por exemplo, ter menos erro de estoque na loja, tá? Por quê? Porque não tem erro de registro. Aquele erro lá que a pessoa vai lá comprar 4 camisas amarelas e uma camisa branca e alguém registrou como 5 brancas, né? Ou 5 amarelas, né? E aí sobra um, falta no outro, dá desbalanceamento de estoque. E o estoque, a acuracidade do estoque de loja hoje é muito importante, né? Porque as empresas fazem entrega a partir da loja. Então, hoje é muito comum entrega a partir da loja, tá? Então, ó, eu aumentei a experiência do cliente, não tem mais fila, e aumentei a curiosidade de estoque, né? Aumentei a produtividade da empresa, né? Isso, outro exemplo aqui é o POS, né? O POS portátil. Então, eu passo na empresa, tem loja, né, que você acompanha o vendedor e fecha ali a compra com o vendedor.
Acabou, não precisa ir para o caixa, né, e um monte de coisa. Você já fechou com o vendedor, tá? E tem empresa que não é tão grande já fazendo isso. E tem empresa grande que ainda não faz isso, né? Então, mas isso dá uma diferença de produtividade, né? Você não tem mais filas, experiência do cliente, etc. E o vendedor, né, a velocidade que você pode, digamos assim, fazer a rotatividade de clientes, tá? Self-checkout, ó, que nós falamos aí, tem então empresa que, ó, 40% das vendas no self-checkout na média. Isso quer dizer que tem loja com 60%, né, de venda no self-checkout, tá? É só tomar cuidado, né, de trabalhar direitinho o self-checkout, porque eu já vi, né, infelizmente, loja que falou, bom, agora que eu tenho self-checkout, eu vou deixar menos operador de caixa. Aí começa a dar fila no self-checkout. Então, tomar cuidado, né, com esse equilíbrio aí, né? Bom, então, outra coisa que é possível, já que eu tenho tantos dados do cliente, já que eu conheço esse cliente assim, de trás para frente e tal, da jornada de compra dele, né, eu posso fazer personalização. Então, aqui eu dou um exemplo aqui do Pão de Açúcar, né, que ele tem lá, ó, além da oferta diária, você garante descontos personalizados. Então, você recebe desconto daquilo que você gosta, daquilo que você compra, etc. Né, ou produtos similares, né, que também dá um ganho para a empresa de poder usar esse aplicativo dele, tá? Então, personalização em massa. Quando é que você ia pensar, né, que você poderia ter uma personalização em massa, né? Depois, aqui tem um exemplo da Nike, né? Da Nike é uma loja de Paris, a loja online, que você personaliza, você customiza o seu tênis, tá? Então, você vai dar de presente. Ó, que legal, você pode fazer com a cara da pessoa, ou você usar com a sua cara, etc. Um a um, um a um. E aí é uma combinação de cores, onde você mexe aqui, aqui, aqui embaixo, aqui atrás, etc., né, que dá várias mudanças, né? Tipos de cores, tipo de material, um monte de coisa. E dizem então que produtos e serviços vão ser cada vez criados antes que o consumidor se dê conta que precisa deles. E, na realidade, isso já está acontecendo, tá? Então, a gente olha aqui o smartphone, né? Ninguém pediu para ter smartphone. Antes, o telefone era um telefone comum, de conversação. E depois apareceram alguns que tinham até tecladinho para você digitar lá e tal, mas ninguém pediu aqui um que tivesse uma lojinha de aplicativos, etc. Hoje até a gente não se imagina sem, né? É claro que, né, que tem o pessoal que é ainda saudosista, né, já que tem venda de disco de vinil, de fita cassete, e de repente tem também de celular que não seja smartphone. Mas o padrão hoje é todo mundo ter um smartphone, tá? E aí foram aparecendo as assistentes pessoais, né? Então, por exemplo, apareceu a Siri, né? Então, do próprio iPhone. A Alexa, então, que ela se popularizou, inclusive você pede, se você tem a casa automatizada, você vai pedindo, né? Você vai pedindo para ela acender a luz, ligar a televisão, aumentar o som, tocar a música, fazer uma ligação, né? Um monte de coisa assim, põe notícia, e tal, né? Então, você vai dando vários comandos, né? Então, tem gente que viaja e fala, poxa, estou com saudade da Alexa, né? Então, cria esse laço aí, né? Tem outras coisas que você não pediu, a Netflix, né? Netflix, quando apareceu, acabou com a Blockbuster, né? Aluguel de fita que você tinha que ir lá, buscar, rebobinar, era multado, esquecia, tal. E agora você recebe em casa, streaming, né? Airbnb, quando é que você pensou que você ia dormir na casa de alguém que você não conhece, né? Você ia pagar para dormir na casa de alguém que você não conhece. Então você não pediu isso. Uber, né? A mesma coisa, que você ia pagar para andar no carro de alguém que não é um taxista, né? Que está num trabalho ali com o carro dele, né? Então, um carro dele que não é um carro, digamos assim, um táxi de uma empresa de táxi, né? Então, é um carro particular dele. Então, são coisas que você não pediu, mas que foram aparecendo. Isso vai ser cada vez mais forte. Bom, então, quando a gente fala de aplicações, então, de inteligência artificial no varejo, nós temos várias, né? Nós temos na cadeia de suprimento, então, previsão de demanda, coisa assim. Experiência do cliente, já falamos de alguns aqui. O marketing, né? Segmentação de clientes, por exemplo. Nas operações, então, automação de processo, prevenção de perdas, otimização de preço, precificação, né? Vendas, lojas físicas e e-commerce, o que que dá para fazer de experiência do cliente, e de produtividade também do cliente e das empresas. E os departamentos, né? Finanças, os riscos, recursos humanos, área comercial, prevenção, área de prevenção de empresas, etc. Então,
tem muita aplicação de inteligência artificial no varejo. E eu vou postar, na sequência, vídeos, né, pegando alguns setores, né, algumas discussões. Então, se vocês quiserem receber de primeira mão, então, digamos assim, assine meu canal, né, entre no meu canal, que vocês receberão mais rapidamente. Mas a ideia é fazer essa sequência, né, de varejo, tá? Bom, conclusão, a urgência da adoção de inteligência artificial pelo varejo, tá? Primeiro, a competitividade e diferenciais, tá? A adoção de inteligência artificial no varejo, né, ela é crucial. Então, imagina alguém, para manter a competitividade, alguém que conseguiu abaixar os custos deles com a tecnologia e agora pode vender mais barato, né? Então, ele pode ser mais agressivo um momento para ganhar mais, para ganhar espaço, para ganhar mercado. Ele pode investir mais em tecnologia, etc., né? E criar diferenciais de atendimento, diferenciais de serviços, né? E aí, como é que você vai competir com ele, né? Então, o consumidor, hoje, ele fica mal acostumado no bom sentido, muito rapidamente, né? Então, eu sempre dou um exemplo lá do carro, né? O carro, agora meu, tem aquele buzina atrás para você fazer estacionamento, ou na frente aquele bip lá, né? Ou câmera. E aí você não sabe mais fazer baliza, se acostumou. Que nem o Waze, né? Se você tem o Waze lá e você acostumou, você não sabe mais fazer um planejamento, você tem que seguir o Waze, né? Então, você vai acostumando com essas coisas. Então, o consumidor, ele já se considera tecnológico, né? E ele vai acostumando, então, com todas essas coisas. E por ele se considerar tecnológico, o investimento em tecnologia, né, tem essa necessidade. Se o consumidor é tecnológico, a empresa tem que ser tecnológica, porque ele vai esperar tecnologia, tá? Então, você pode ver em várias pesquisas que tem o que ele quer, o que ele já espera de tecnologia, que nem a omnicanalidade, por exemplo, né? Então, são várias coisas que ele já procura nas empresas, tá? E a cultura empresarial, né? Imprimir essa importância de tecnologia, imprimir essa importância de inteligência artificial na cultura da empresa. A gente sabe que cultura da empresa não muda rapidamente, né? Ela demora muito para mudar, não é uma coisa que você muda da noite para o dia. Então, já ir imprimindo, né? Já imprimindo essa importância, já ir colocando isso na cultura, né? Isso vai acelerar o processo e garantir essa adoção, tá? E os riscos, então, os riscos da inação, né? Não fazer ação, né? Inclui a perda de vendas. Então, vou perder venda para quem está fazendo, eu vou perder cliente para quem está fazendo, e vou perder imagem de preço, vou perder imagem de qualidade, vou perder um monte de coisa aqui. E, de repente, né, fica muito mais complexo depois a gente conseguir, tá? Porque essas empresas que estão investindo, elas vão continuar investindo. E aí a diferença do patamar, ela fica muito maior, tá? Então, adotar e implantar tecnologia, inteligência artificial, ou adotar, né, e implantar, né, é, tecnologia de inteligência artificial, não tem outra opção, né? Você tem que fazer isso, né? Você tem que já entrar nisso o mais rápido possível, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês aí. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, e até o próximo. Então, obrigado.